Declarado aprovado. Não, não vamos chamar. Vamos chamar coisas pequenas. Ministro César Peluso, agravo regimental na reclamação 3626, Pernambuco. Senhor presidente, eu vou resumir. Sim. Aqui a arguição de que o órgão especial não teria competência para instaurar, conduzir e julgar juiz. E a alegação é de que isso aí afrontaria a autoridade de decisão da ADI 2580. Eu julguei improcedente a reclamação e não tenho nada a acrescentar sobre isso. 2580 não tem nada a ver com a competência do órgão especial. A 2580 dizia respeito ao Conselho Superior da Magistratura, ao qual o regimento interno havia dado competência para isso. Aqui não, aqui se trata do órgão especial. Vossas, portanto... Eu nego provimento ao agravo. Nega provimento ao agravo. Ministro Eros. Joaquim. Brito. De acordo. Ministro Celso. Também de acordo. Pertence. De acordo. Portanto, desprovido o agravo, decisão unânime. O que é isso? Ainda Vossa Excelência, Ministro César Peluso, embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência no recurso extraordinário 269-169, Pernambuco. Senhor presidente, nós já rejeitamos o agravo regimental sobre embargo de divergência contra a decisão do plenário. A parte está insistindo e forçando uma interpretação do artigo 332 do regimento interno. Eu estou considerando o recurso abusivo e estou rejeitando os embargos, aplicando multas. Eminente relator, rejeita os embargos e aplica a multa devida. Ministro Eros Grau. Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Ministro Sepúlveda pertence. Portanto, rejeitados os embargos e aplicada a multa nos termos do voto do relator. Ministro Carlos Brito. Medida cautelar em ação cautelar 659, Distrito Federal, requerente Estado de São Paulo, requerido União. Senhor presidente, eu trouxe voto escrito, mas vou fazer um resumo oral. Ação cautelar, inscrição da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo no CADIM e no CIAF. Débito relativo à taxa de ocupação de terreno da União, liminar deferida, referendo. Suspende-se a inscrição no caso porque o débito é objeto de discussão judicial, em que se alega duplicidade de cobrança, bem como a responsabilidade de sociedade de economia mista, ocupante do imóvel. Eu digo mais que a restrição cadastral é gravosa, sobretudo gravosa, porque impede que o Estado formalize convênios e receba repasses financeiros, como sobejamente conhecido. Eu acho que essa transcendência é extremamente gravosa, ela se mostra incabível e eu peço o referendo a liminar, que já concedi. O relator propõe o referendo a liminar concedida. Ministro Eros. Ministro Joaquim. Ministro Peluso. Ministro Celso. Ministro Pertence. Referendada a liminar concedida, decisão unânime. Temos o voto do relator. Ainda ministro Carlos Brito, agravo regimental na ação cautelar 688, São Paulo, agravante José Paulo Picoloto Nacarato e agravado Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. Senhor presidente, vou tentar fazer um resumo também. Essa medida cautelar é incidental à ação direta de inconstitucionalidade 2415. Matéria de fundo, concurso público para outorga de delegações de notas e de registro. Exclusão de serventia. Decisão que negou seguimento ao pedido e agora vem o agravo regimental. Digo eu, descabimento da medida cautelar, regulada pelo Código de Processo Civil, porque se trata de processo subjetivo que não se aplica às ações diretas de inconstitucionalidade pela natureza objetiva, não é, destas ações. A cautelar inerente à ADIM 2415 já foi examinada e indeferida nos autos próprios, não sendo admissível, portanto, o seu rejulgamento para surtir efeitos concretos com relação ao autor que é titular da serventia desmembrada. Desprovejo o agravo regimental.
A pretensão dele, portanto, era suscitar uma cautelar na ADIM. É, na própria ADIM. Incidental à ADIM. É Nadim. As inovações vão se multiplicando. Ministro Eros? Ministro Joaquim? Ministro Peluso? Não. Ministro Pertence? Portanto, a excelência nega provimento ao agravo regimental. Negado provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. Ministro Carlos Brito, agravo regimental na reclamação 3916, Amapá, agravante Gilvan Pinheiro Borges, agravado relator do MS 25623 do Supremo Tribunal Federal, interessado João Alberto Rodrigues Capiberibe. Senhor presidente, também tentarei fazer um resumo. Eu mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porque, como anotado no meu despacho impugnado, não se admite reclamação contra atos emanados dos ministros ou das turmas que integram esta nossa Corte Suprema, sabido que as decisões em reclamação são juridicamente reputadas como de autoria do próprio tribunal em sua inteireza. Eu cito, entre outros, o ministro Celso de Mello, acho que a matéria é pacífica, nego provimento ao recurso. Ministro relator nega provimento. Ministro Eros. Ministro Joaquim. Ministro Peluso. Ministro Celso. Ministro Pertence. Negado provimento ao agravo, decisão unânime. Ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental no mandado de segurança 24399, agravante Saleh Aziz Badu, agravado relator do agravo instrumento 241860 do Supremo Tribunal Federal. Presidente, trata-se... Segunda turma, e agravado também, segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão proferida pelo meu ilustre antecessor, ministro Moreira Alves, que negou o seguimento ao mandado de segurança nos seguintes termos, aspas. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ministro Carlos Veloso como relator do agravo regimental em 3 embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento número 241.860, e contra a segunda turma desta Corte, que, acompanhando o referido relator, negou provimento ao agravo regimental. Sucede que é firme a jurisprudência desta Corte, no sentido de não admitir mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive quando emanadas de um de seus ministros, porquanto esses atos decisórios somente podem ser desconstituídos no âmbito dela pelos recursos cabíveis ou, no caso de julgamento de mérito, com trânsito em julgado mediante ação rescisória. Em face do exposto e com base nessa orientação, nego o seguimento ao presente mandado de segurança. Esse foi o despacho do ministro Moreira Alves. Alego o agravante que o mandado de segurança é o único meio para a defesa do seu direito de certo, violado pela segunda turma deste tribunal, que negou provimento a agravo regimental nos embargos de declaração, em embargos de declaração, em embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento número tal. Afirma que não há mais recurso cabível contra a sua decisão no último agravo regimental. Fundamenta, portanto, seu recurso na súmula 267, assim redigida. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Segundo o agravante, a súmula, a contrário senso, permitiria a impetração da ação nos casos em que mais não exista recurso judicial cabível. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso. É o relatório. Voto de Vossa Excelência. Sem razão, o agravante. Com efeito, a decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência deste tribunal, que, em sucessivos julgados, firmou o entendimento de que,
exceto em situações excepcionais, não é possível impetrar mandado de segurança contra atos de conteúdo jurisdicional provenientes de seu plenário, turmas ou relatores. Cito inúmeros precedentes nessa linha e concluo negando provimento ao agravo regimental. É como voto. O eminente relator nega provimento. Há divergência? Senhora presidente, eu acho que não devo participar do julgamento, porque acho que foi contra um ato Da segunda turma. da segunda turma. Né? Ministro E acho que eu Celso, prestei informações, alguma coisa assim. Prefiro, então, que se registre o meu impedimento. proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negou o provimento ao agravo regimental, impedido o ministro Celso de Mello. Pode. Já está aí? Tá certo. Vamos chamar aquela. Já devia estar aqui. Não dá para chamar agora. Que matéria é essa? Substituição. Chama a julgamento o recurso extraordinário 210-029, de que era relator originariamente o ministro Carlos Veloso. Recorrente é o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo, recorrido o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Na última assentada, em 16 de novembro de 2005, a decisão foi a seguinte: após os votos dos senhores ministros Carlos Veloso, relator, Joaquim Barbosa, Carlos Brito Sepúlveda Pertence, conhecendo e dando provimento integral ao recurso para dar interpretação ao inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal, e dos votos dos senhores ministros Nelson Jobim, César Peluso e Eros Grau, dando provimento parcial ao recurso, pediu vista dos autos o senhor ministro Gilmar Mendes. Com a palavra, o ministro Gilmar Mendes, para seu voto vista. Senhora presidente, a controvérsia constitucional debatida nos presentes autos gira em torno da interpretação do artigo 8º, inciso 3º da Constituição. A primeira questão cinge-se em saber se o referido dispositivo constitucional confere ao sindicato a prerrogativa de atuar como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria que representa. O acordo recorrido baseou-se na súmula número 310 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual o artigo 8º, inciso 3 da Constituição não assegura a substituição processual pelo sindicato. Desde o início do julgamento do presente recurso, precisamente em 15 de outubro de 97, o entendimento fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho em torno da interpretação do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, foi sendo paulatinamente contestado em decisões de alguns ministros daquela Corte que, baseando-se em jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, amplamente citada no voto do ministro Nelson Jobim, reconheciam a legitimação extraordinária conferida constitucionalmente aos sindicatos para a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Assim, em 25 de setembro de 2003, o Tribunal Superior do Trabalho, em face do decidido no processo TST-RX, resolveu cancelar a súmula número 310. O próprio fato do cancelamento da súmula, aliado ao entendimento já delineado pela jurisprudência do Supremo, no sentido de que o artigo 8º, inciso 3º da Constituição prevê típica hipótese de substituição processual, já ensejariam razões para o provimento do recurso tal como formulado. Não destoaram desse entendimento os votos já proferidos pelos ministros Carlos Veloso, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, César Peluso, Sepúlveda Pertence e Eros Grau, que, ao interpretar o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, não tiveram dúvidas em reconhecer ao sindicato a prerrogativa de atuar como substituto processual na defesa dos direitos e interesses da categoria. Portanto, essa primeira questão está, a meu ver, devidamente superada. Está pacificado nesta Corte o entendimento segundo o qual o artigo 8º, inciso 3º da Constituição prevê hipótese de substituição processual, instituto definido pelas magistrais lições de Keovenda, que eu cito para registro.
Assim, consoante a doutrina processual construída em torno das lições referidas, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para a causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesta situação, o substituto age em juízo em nome próprio, por concessão da norma objetiva material, na defesa do direito subjetivo alheio. O substituto é parte na relação de direito processual, mas não na relação de direito material. Tal situação não se confunde com a representação, ressalte-se, em que o representante defende o direito de outrem em nome deste. Na representação, o representado é parte tanto na relação jurídico-processual quanto na relação jurídica material. Portanto, distinguindo-se na hipótese prevista pelo artigo 5º, inciso 21, que exige expressa autorização dos associados para que a entidade associativa os represente judicial e extrajudicialmente, é de substituição processual independentemente de autorização, que trata o artigo 8º, inciso 3º da Constituição. O sindicato age em nome próprio, ou seja, na qualidade de parte na relação processual, como substituto processual dos trabalhadores da categoria por ele representada, estes sim titulares dos direitos e interesses defendidos em juízo. A segunda questão que se põe, todavia, está em delimitar a amplitude dessa legitimação extraordinária conferida aos sindicatos pelo referido dispositivo constitucional. A pergunta foi assim posta pelo ministro Nelson Jobim. O artigo 8º, inciso 3º, confere legitimação processual aos sindicatos para a defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais de que seriam titulares membros da categoria por ele representado? A análise dessa questão leva a outra, também trabalhada no voto de Jobim. Possui o sindicato legitimidade extraordinária para, em nome próprio, pleitear a liquidação e a execução das sentenças relativas a direitos individuais de caráter comum ou homogêneo? Após vasta fundamentação, Jobim assim respondeu às duas questões. Esta me parece a interpretação para o artigo 8º, 3º da Constituição. O sindicato é substituto processual nas ações coletivas de defesa de direitos e interesses individuais comuns ou homogêneos dos integrantes da categoria, dispensada qualquer autorização. O sindicato não tem legitimação como substituto processual para promover a liquidação e ou a execução de sentença prolatada nessas ações. O ministro Peluso e o ministro Eros acompanharam Jobim. Em sentido diverso, os ministros Veloso, Pertence, o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Brito deram ao inciso 3º do artigo 8º interpretação mais ampla para permitir a legitimação extraordinária do sindicato, inclusive quanto à liquidação e execução da sentença relativa a direitos individuais homogêneos. Pedi vista dos autos para melhor analisar essas questões, que estão a demandar raciocínio mais complexo, no sentido de conferir interpretação ao artigo 8º, 3º da Constituição, para saber seus reais limites. É dizer, trata-se de aferir o verdadeiro âmbito de proteção da norma constitucional. A resposta pode ser encontrada em primeira linha de análise na delimitação de quais direitos podem ser defendidos pelo sindicato em nome próprio e no interesse dos trabalhadores. Se o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, prevê típica hipótese de substituição processual, então é possível concluir que o sindicato não está legitimado extraordinariamente para atuar em nome próprio na defesa de direitos e interesses estritamente individuais de cada trabalhador pertencente à categoria que representa. Nesse caso, a hipótese será de representação, a exigir expressa autorização do trabalhador titular do direito, sob pena de se violar a própria liberdade, positiva ou negativa, de filiação sindical garantida pelo inciso 5º do mesmo artigo 8º. Por certo, parece certo, nesse sentido, que a substituição processual somente poderá ocorrer nos casos de direitos individuais homogêneos. Sobre o que sejam estes direitos, a legislação brasileira, especificamente o inciso 3º do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, os define como aqueles que são decorrentes de origem comum, não se confundindo com os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos estritamente individuais. Sobre o tema, ensina Ada Pellegrini Grinova. São bem conhecidos os requisitos da lei brasileira para a tutela jurisdicional dos interesses individuais homogêneos. O inciso 3º do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à ação civil pública, por força do artigo 21 da Lei 7347, introduzido pelo artigo 117 do CDC, conceitua os interesses ou direitos individuais homogêneos como os decorrentes de origem comum, permitindo sua tutela a título coletivo. A homogeneidade e a origem comum são, portanto, os requisitos para o tratamento coletivo dos direitos individuais.
Comecemos pela origem comum, diz Ada. A origem comum pode ser de fato ou de direito, e como observou Watanabe, a expressão não significa necessariamente uma unidade factual e temporal. As vítimas de uma publicidade enganosa veiculada por vários órgãos de imprensa em repetidos dias de um produto nocivo à saúde, adquirido por vários consumidores num largo espaço de tempo e em várias regiões, têm como causa dos seus danos fatos de uma homogeneidade tal que os tornam a origem comum de todos eles. Mas é preciso observar que a origem comum causa pode ser próxima ou remota, próxima ou imediata, como no caso da queda de um avião que vitimou diversas pessoas, remota ou imediata, como no caso de um dano à saúde, imputado a um produto potencialmente nocivo, que pode ter tido como causa próxima as condições pessoais ou o uso inadequado do produto. Quanto mais remota for a causa, menos homogêneos serão os direitos. Sobre a homogeneidade, pouco se tem dito. Talvez a própria redação do dispositivo legal induza a pensar que a homogeneidade pela origem comum seja um único requisito. Os direitos seriam homogêneos sempre que tivessem origem comum. Parece evidente, no entanto, que a origem comum, sobretudo se for remota, pode não ser suficiente para caracterizar a homogeneidade. No consumo de um produto potencialmente nocivo, não haverá homogeneidade de direitos entre um titular que foi vitimado exclusivamente por esse consumo e outro cujas condições pessoais de saúde lhe causariam um dano físico, independentemente da utilização do produto ou que fez deste uso inadequado. Não há homogeneidade entre situações de fato de direitos sobre as quais as características pessoais de cada um atuam de modo completamente diferente. Diz Ada. Para se aferir, no caso concreto, digo eu, se os direitos individuais são ou não homogêneos por sua origem comum, Ada Pellegrini ensina que devem ser adotados os mesmos critérios utilizados no direito americano das Class Actions for Damages, que estão especificadas na regra 23 da Federal Rules de 1966, na seguinte forma. A prevalência das questões de direito e de fato comum sobre as questões de direito ou de fato individuais, a superioridade da tutela coletiva sobre a individual em termos de justiça e eficácia da sentença. E assim conclui a eminente processualista. Inexistindo a prevalência dos aspectos coletivos, no meu sentir, dizados, os direitos serão heterogêneos, ainda que tenham origem comum. Em tese, pode-se afirmar até que essa origem comum ou causa será remota e não próxima. Nesse caso, não se tratando de direitos homogêneos, a tutela coletiva não deverá ser admitida por falta de possibilidade jurídica do pedido. Tal diferenciação torna-se importante porque o artigo 8º, 3 da Constituição Federal outorga ao sindicato a titularidade para a defesa tanto dos direitos e interesses coletivos quanto dos direitos e interesses individuais da categoria. Quando o artigo 8º, inciso 3º da Constituição faz menção aos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, quer significar os direitos e interesses coletivos, transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica base, e os direitos e interesses individuais homogêneos. No primeiro caso, o sindicato possui legitimação ordinária. A hipótese da substituição processual restringe-se aos casos em que estejam em discussão os direitos individuais homogêneos. Esta é, portanto, a primeira delimitação no âmbito da proteção da norma constitucional do artigo 8º, inciso 3º da Constituição. O segundo ponto pode ser encontrado nos limites próprios da substituição processual. Como bem delimitado por Chiovenda, a substituição processual não é ilimitada, isto é, o fato do substituto agir como parte na relação processual não lhe permite praticar todas as atividades de parte como os atos de disposição do direito em questão. Assim afirmava o eminente processualista. De resto, dizer que o substituto processual é parte não implica dizer que ele possa realizar todas as atividades de parte. Pode haver atividades de parte a que a lei somente atribui importância desde que emanem daquele que é titular da relação substancial. Juramento, confissão, renúncia aos atos, renúncia à ação, reconhecimento da ação, ou daquele que é representante ou órgão do titular. Semelhantes atividades não as poderia exercer o substituto. A atividade dele é, pois, circunscrita por sua própria condição. Adiante, Chiovenda tece considerações adicionais sobre os limites da substituição processual da seguinte forma. A substituição processual não é necessariamente extensiva a todo o processo. Pode dar-se que o sujeito de direito substancial se converta em sujeito da relação processual no curso da lide. Então, a substituição não dura até o fim do processo, mas desaparece durante a ação. E, vice-versa, pode-se dar que a substituição processual sobrevenha durante a lide e não no início dela.
A substituição processual, portanto, pode desaparecer no momento processual em que seja necessária a prática de atos de disposição de direito material. Nesse sentido, parece certo que o sindicato, na qualidade de substituto processual, não poderá praticar atos de disposição dos direitos estritamente individuais dos trabalhadores por ele representados. E esse problema surgirá justamente no momento processual em que os direitos individuais postulados em juízo perdem o seu caráter comum ou homogêneo, individualizando-se conforme a situação específica de cada trabalhador. É o que ocorre normalmente nas decisões coletivas de caráter condenatório genérico, em que a necessária liquidação da sentença gera títulos individualizados, de acordo com a peculiar situação de cada relação de emprego. Nas ações por danos a direitos individuais homogêneos, o aspecto coletivo da tutela cessa no momento da aprovação da sentença condenatória genérica. A liquidação e a execução são tipicamente individuais. Não é outro o entendimento de Cândido Dinamarco, quando estuda o problema no âmbito das ações coletivas por danos a direitos individuais homogêneos dos consumidores, que pode ser utilizado, a meu ver, como parâmetro para o presente caso. Na realidade, diz Cândido Dinamarco, é mais que uma liquidação essa que se destina a integralizar o título representado pela sentença condenatória genérica em caso de danos a direitos e interesses individuais homogêneos. Essa nova figura faz parte de uma estrutura inteiramente nova e peculiar a essa tutela, que é coletiva no processo condenatório, mas individual quando se trata de demandas relacionadas com direitos individuais somados, formando um leque absolutamente divisível de direitos referíveis individualmente aos vários membros da coletividade atingida. Trata-se, autenticamente, de uma tutela coletiva a direitos individuais, e daí a locução direitos e interesses acidentalmente coletivos, proposta pela doutrina. A grande peculiaridade dessa situação consiste na divisibilidade das situações jurídicas merecedoras de reparo e na legitimidade individual para provocar a tutela, mesmo quando legitimados também os entes dotados de representatividade adequada, processo de conhecimento. Na verdade, digo eu, nesse tipo de tutela coletiva, a própria sentença condenatória, dita genérica, tem eficácia mais restrita que as tradicionais decisões condenatórias genéricas, ligadas à tutela de direitos e interesses estritamente individuais. Nessas ações coletivas, a sentença condenatória, ao fixar a obrigação existente, ante beato, não chega a identificar os beneficiários, individualização dos titulares dos interesses e direitos, nem a declarar o valor da obrigação individualizada, quantum de beato. Segundo Cândido Dinamarco, essa sentença condenatória situa-se a meio do caminho entre o abstrato da lei e o concreto da sentença em litígios individuais. É menos abstrata que a primeira, porque já afirma uma determinada conduta, mas é menos concreta que qualquer sentença tradicional, porque não chega a afirmar quem é o lesado, nem o valor da lesão sofrida. E daí que a liquidação e a execução desse tipo de sentença deva ser individualizada, pois o indivíduo não estará pedindo simplesmente a fixação do quantum de beatur, mas a própria declaração de que ele é beneficiário da decisão coletiva. A eficácia da sentença que julga o processo de liquidação é mais ampla, pois abrange tanto a fixação do quantum de beatur quanto a declaração do beneficiário da sentença coletiva. Assim, não se pode olvidar, para que a questão fique bastante clara, que nas ações coletivas por danos a direitos e interesses individuais homogêneos dos trabalhadores de determinada categoria, uma eventual decisão condenatória será inevitavelmente ilíquida, fazendo-se necessário uma ulterior especificação em liquidação e execução, tipicamente individuais, de pontos tais como empregado beneficiário da decisão coletiva, o valor do seu salário, o tempo de serviço, o período aquisitivo de férias e os adiantamentos salariais, dentre outros. Dessa forma, o caráter comum ou homogêneo dos direitos individuais postulados em juízo cessa no momento da aprovação da sentença condenatória genérica. Em outras palavras, a existência de um liame entre os direitos e interesses individuais dos trabalhadores de uma categoria circunscreve-se ao processo de conhecimento, que é o momento da condenação, não se espraiando para o momento da liquidação e execução, tendo em vista que não mais se trata de direitos individuais homogêneos, mas sim de interesses individualizados que se originam de condições específicas e concretas de cada relação de trabalho entre empregado e empregador. Portanto, é possível concluir que a hipótese de substituição processual prevista pelo artigo 8º, inciso 3º da Constituição, está circunscrita ao âmbito do processo de conhecimento, no qual os aspectos coletivos da demanda prevalecem sobre os individuais, seguindo-se a regra do sistema norte-americano das class actions.
Após a sentença condenatória genérica, desaparece o vínculo entre os interesses dos trabalhadores da categoria, ou, se permanece, não tem o condão de sobressair em relação aos aspectos individuais da demanda. A partir desse momento, os direitos são heterogêneos e não permite sua tutela coletiva por meio de substituição processual. Caberá a cada trabalhador pleitear a liquidação e execução dessa sentença, sendo-lhe facultado fazê-lo individualmente ou através do próprio sindicato por meio de típica representação, com autorização expressa e não de substituição processual. Em suma, o sindicato pode atuar como substituto processual no processo de conhecimento de caráter coletivo e como representante na liquidação e execução da sentença de caráter individual. Por fim, senhor presidente, é preciso enfatizar que essa interpretação consegue extrair da melhor forma, a meu ver, a própria teleologia da norma constitucional do artigo 8º, inciso 3º. Tenho sempre enfatizado, em trabalhos doutrinários, que o Constituinte de 88 reservou um espaço especial ao catálogo de direitos e garantias fundamentais, ao positivá-los logo na abertura do texto constitucional, o que revela a sua intenção de imprimir especial importância à sua eficácia e proteção. É certo que, na sistemática constitucional, tais direitos não se resumem àquelas pretensões de caráter individual, mas também àquelas de caráter coletivo, e não apenas as pertencentes à dimensão estritamente liberal, mas igualmente as de cunho social, definidas nos artigos 6º a 11º, entre as quais sobressaem com especial importância os direitos dos trabalhadores. Nessa sistemática, o legislador cuidou de estabelecer mecanismos processuais eficazes de proteção desses direitos. A mera positivação de um denso catálogo de direitos fundamentais poderia torná-los verdadeiros artefatos simbólicos se não estivesse acompanhado de normas de organização e procedimento destinadas à sua proteção. Nesse sentido, é que a doutrina especializada cuida hoje de um direito fundamental à organização e ao procedimento, tal como ensina a Lexi, e de um status activos processuais dos indivíduos, tal como preconiza Heberle. A tutela de direitos e interesses coletivos, assim como a tutela coletiva dos direitos individuais, seria impraticável sem que houvesse a previsão de mecanismos processuais destinados a esse mistério. Atento a isso, o legislador previu, por exemplo, o mandado de segurança coletivo e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos ou difusos. É possível notar que, também no âmbito dos direitos à organização e ao procedimento, incluem-se as pretensões à criação de mecanismos de representação adequados dos grupos e organizações, sem os quais seria inviável o pleno exercício de direitos de cunho coletivo. Se se toma como pressuposto a estreita relação entre direitos fundamentais e democracia, parece sensato concluir que aqueles somente podem obter a máxima proteção num regime que crie as condições para a existência de entidades representativas de determinados grupos políticos, sociais e econômicos. A democracia pressupõe a existência desses vínculos entre os indivíduos e o poder, e por isso a ordem constitucional democrática reserva papel fundamental aos partidos políticos, às associações, aos organismos não estatais, às entidades de classe, etc. Seguindo nesse raciocínio, é possível antever o papel fundamental reservado pela Constituição aos sindicatos como entidades imprescindíveis para a plena eficácia dos direitos sociais dos trabalhadores. E também parece lógico que a atuação dessas entidades deve estar atrelada às necessidades reais de proteção dos direitos trabalhistas, como ocorre normalmente nas hipóteses em que estejam em jogo interesses de toda a categoria. Nas situações concretas em que os direitos individuais do trabalhador possam receber maior proteção, descabe a atuação do sindicato. Substrato teleológico é a máxima eficácia dos direitos fundamentais do trabalhador. Onde essa eficácia esteja assegurada de forma individualizada, torna-se desnecessária a atuação de entidade representativa. Com isso, estabelece-se uma limitação à própria representatividade dos sindicatos. Como entidades imprescindíveis para o adequado funcionamento de um regime democrático, os sindicatos possuem um papel definidor da própria cidadania. Do ponto de vista individual do trabalhador, todavia, deve-se questionar qual o quantum de cidadania, representatividade, necessário para a efetividade dos seus direitos. Como sempre ressaltava Norberto Bobbio, nada ameaça mais matar a democracia que o excesso de democracia. A democracia depende não apenas da existência de espaços públicos de participação, mas também de esferas de autodeterminação e de autonomia privada. A função constitucional dos sindicatos deixa de existir nas hipóteses em que a proteção dos direitos dos trabalhadores seja mais eficaz através de mecanismos procedimentais individualizados. Em qualquer caso, em prol da própria autonomia individual, sempre caberá ao trabalhador a escolha dos meios mais adequados para fazer valer seus interesses. Portanto, a interpretação adequada do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, a meu ver, deve ser,
no sentido de preservar tanto a função constitucional dos sindicatos na proteção dos direitos sociais trabalhistas, como a autonomia individual do trabalhador na escolha dos mecanismos mais adequados para a efetivação desses direitos, de forma a se estabelecer o grau de participação necessário para o pleno exercício da cidadania. Para a defesa dos direitos e interesses de cunho coletivo, o sindicato deve exercer papel preponderante na defesa da categoria profissional, hipótese na qual atuará como legitimado processual ordinário. Na defesa dos direitos e interesses individuais, que são comuns a toda a categoria, a atuação do sindicato como substituto processual é, certamente, o meio mais eficaz de se assegurar esses direitos. No entanto, essa atuação deve estar limitada às necessidades de máxima proteção desses interesses e, portanto, cessa no exato momento em que estes deixam de ser homogêneos e, dessa forma, podem ser pleiteados com maior eficiência pelos próprios trabalhadores em demandas individualizadas. De qualquer modo, o trabalhador sempre terá a liberdade necessária, como já referido, para escolher por qual via seu direito poderá ser da melhor forma assegurado. Assim, na hipótese em que, por razões variadas, como, por exemplo, a pressão econômica e psicológica exercida pelo empregador, a via individual não seja a mais adequada, necessitando do apoio da entidade representativa, o trabalhador poderá, em conjunto com outros trabalhadores da mesma situação processual, conferir mandato específico ao sindicato para que atue em juízo como seu representante. Essa me parece ser a interpretação adequada do artigo 8º, inciso 3º da Constituição. Diante do exposto, senhora presidente, acompanho o voto do ministro Nelson Jubim e daqueles que o seguiram para conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe parcial provimento. É como voto. Ministro Marco Aurélio, voto de Vossa Excelência. Presidente, inicialmente registro que, tanto quanto possível, devemos ficar restritos às balizas do processo que possui natureza subjetiva, não assumindo o tribunal a posição de um órgão consultivo para responder a possíveis controvérsias passíveis de surgirem. O que temos, no caso, um conflito de interesses sob o ângulo da legitimidade do sindicato em processo de conhecimento. Não há abordagem, penso, pelo que percebi, considerado o relatório, considerados os votos proferidos, não há abordagem alusiva sequer à legitimação do sindicato para a fase subsequente ao trânsito em julgado do título judicial, formalizado no processo do conhecimento, ou seja, para a execução forçada. Mas o tribunal, até mesmo diante da quadra vivida de avalanche de processos, parte para a elucidação de questões outras não versadas no processo. E aí sou compelido a pronunciar-me a respeito. O que nós temos no caso? Vem-nos do Código de Processo Civil uma regra sobre a legitimação para a ação. E aí se tem a coincidência considerada a titularidade do direito substancial. O titular do direito substancial é, de regra, a parte legítima para ingressar em juízo, para defender-se em juízo. Isso está no artigo 6º. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. É a regra. Mas o próprio artigo 6º, e não cheguei ainda à lei maior, que é a Constituição Federal, o próprio artigo 6º contém a cláusula a encerrar a exceção, salvo quando autorizado por lei. O que nós temos no campo da jurisdição civil especializada, que é a do trabalho? Nós temos uma legitimação que, em substituição, que difere substancialmente da legitimação em substituição versada no Código de Processo Civil. A legitimação na jurisdição
civil do trabalho é uma legitimação concorrente, ou seja, ela diz respeito não só ao titular do direito substancial, como também ao sindicato que congregue a categoria. Se Vossa Excelência me permite. Pois não. Concorrente o tempo inteiro. Hein? Concorrente um tempo inteiro. Assim na fase de conhecimento, como na fase de execução, de liquidação. Todo o tempo concorrentemente. Sim. E o que nós tivemos no caso? Nós tivemos que, antes da Constituição Federal, já era conhecida essa legitimação concorrente. E aí nós temos a legitimação concorrente alusiva ao cumprimento de sentenças normativas, a legitimação concorrente versada, considerado o sindicato da categoria profissional, versada no artigo 872 da CLT. Tivemos também, no campo salarial, as leis 6.708 de 79 e 7.238 de 84. E, após a Carta de 1988, a Lei 7.788 de 89. A Constituição Federal deu uma ênfase maior ao trato dos direitos sociais. E o ministro Carlos Aires Brito já teve, inclusive, a oportunidade de ressaltar o aspecto topográfico. Pela primeira vez, nós temos uma carta que versa em si os direitos sociais, antes mesmo da disciplina, e a disciplina exaustiva, né, da estruturação do próprio Estado. E veio à baila disciplinas próprias quanto à substituição, a disciplina alusiva à ação civil pública, né, constante do artigo 129 da Constituição Federal, no que esse artigo versa as funções institucionais do Ministério Público, compete ao Ministério Público promover, aqui ele promove, o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, vem o conectivo, e interesses coletivos. Também tivemos a inserção no rol das garantias constitucionais de um instrumental de enorme valia, um instrumental que visa a racionalização até mesmo dos trabalhos a serem desenvolvidos, quer considerados os legitimados previstos no preceito, quer também a atividade jurisdicional. Refiro-me expressamente ao mandado de segurança coletivo, que é pacífico, dispensa o credenciamento, dispensa o instrumento de mandato, ou seja, a procuração. E há algo que não pode ser colocado em segundo plano nesse preceito. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, sem uma especificidade maior quanto a interesses dos membros ou associados. A carta também dispôs sobre uma outra espécie de substituição, e o fez mediante o preceito do inciso 2
do artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Se nós formos realmente ao projeto que deu ensejo a essa norma constitucional, nós vamos ver que, inicialmente, havia a explicitação, para mim, simples explicitação numa redundância, que essa legitimidade do sindicato apanhava, inclusive, a figura da substituição processual. A meu ver, o objetivo maior da norma é, em si, repito, a racionalização das coisas. Em segundo lugar, uma proteção ao prestador dos serviços, afastando a vindita, afastando a retaliação ante o fato de ajuizar, principalmente contra um empregador de estatura menor, uma ação exercendo um direito inerente à cidadania, que é o direito de ingressar em juízo uma vez, sentindo-se prejudicado, sentindo-se lesionado ou ameaçado de lesão quanto a direito integrado no próprio patrimônio. Não há a menor dúvida que a razão de ser da legitimação prevista no artigo 8º está na eficácia, na concretude maior dos direitos sociais e em evitar que o exercício desse direito de ingresso em juízo possa, em passo seguinte, como, repito, no dia a dia se nota em relação aos pequenos empregadores, cogitando-se até de uma lista negra, a revelar aqueles que já ingressaram em juízo. Se nota considerada a relação jurídica de trabalho, o próprio emprego, a fonte de sustento do trabalhador e da respectiva família. Se Vossa Excelência me permite, esse aspecto que Vossa Excelência põe em realce da substituição processual significa exatamente isso, a impessoalização física da demanda, de maneira... aliás, o ministro Pertence já havia ferido esse tema com propriedade, de sorte a favorecer o hipossuficiente, sobretudo na fase mais delicada, mais penosa da demanda, que é a execução. Quando se dá nome, não só nome às partes, individualmente, mas se especifica os direitos... A reação acima histórica da Justiça do Trabalho de ser a justiça do desempregado. Perfeito. Exatamente. Quase sempre a ação é proposta após a cessação do vínculo. Isso aí quem tem a ideia do que ocorre no judiciário trabalhista sabe muito bem que é assim, que quase sempre se ajuiza a ação, daí a própria carta contemplar dois prazos, um para mim é prescricional, o outro é decadencial, para entrar-se em juízo, para o exercício do direito, sendo que um deles tem como termo inicial a cessação do vínculo empregatício. Mas, prosseguindo, o que nós notamos é que o preceito constitucional é linear. Ele versa a substituição pelo sindicato, independentemente da natureza do processo, independentemente do rito alusivo ao processo, independentemente da ação ajuizada, se de conhecimento
ou de cumprimento, como prevista no artigo 872 da CLT, se de execução forçada, né, apontando que é suficiente que se tenha em jogo interesses coletivos ou individuais da categoria, interesses que digam respeito à relação jurídica de trabalho, e não interesses outros particulares dos prestadores de serviços. E aí, evidentemente, se estabeleço como lastro maior do preceito a eficácia dos direitos sociais, não tenho como restringir a substituição que nos vem do inciso 3 do artigo 8º, para apontar que, simplesmente, ela pode ocorrer no processo de conhecimento, pode ocorrer, quem sabe, até no processo de liquidação do título judicial, mas não pode ocorrer na fase que reputo, considerada a resistência daquele obrigado que deveria observar espontaneamente o título, não pode ocorrer na fase de execução. E aí nós teremos que um processo a versar interesse da categoria será, se houver resistência ao direito reconhecido pelo Estado e já coberto pela preclusão maior, nós teremos uma bifurcação incrível, com a necessidade de cada um dos substituídos, que tem a legitimação concorrente, não há a menor dúvida, não se afasta essa legitimação. Cada um dos beneficiários do título judicial ingressar em juízo com a execução forçada. É claro, Sim. que haverá casos em que o sindicato não terá elementos para propor a liquidação. Este é um problema a ser examinado caso a caso. Caso a caso. A boa política judiciária é conducente a uma concentração, a economia e celeridade processuais. E esse desdobramento, distinguindo-se onde o legislador constituinte não distinguiu, contraria essa sadia, salutar política judiciária. Mas seria o caso de perguntar, a partir do bom senso, a quem interessa obstaculizar a substituição? A quem interessa obstaculizar a substituição pelo sindicato dos integrantes da categoria, justamente diante de algo que não deveria ocorrer, se estivéssemos num estágio cultural mais adiantado? O descumprimento de uma decisão judicial, lei entre as partes, transitada em julgado. Não sei a quem acorreria essa visão, ou socorreria essa visão, mas, evidentemente, teremos aí o envolvimento dos inadimplentes quanto ao que decidido após o exercício à exaustão do direito de defesa. Eu peço vênia àqueles que entendem de forma diversa para fazer a leitura da Constituição Federal, da nossa amada Constituição Federal, de forma a lhe conferir quanto à substituição processual prevista no inciso 3 do artigo 8º, a maior eficácia possível. Quem sabe, assim, teremos realmente a possibilidade de lograr a entrega da prestação jurisdicional no tempo razoável requerido hoje expressamente, e já era requerido antes implicitamente, pela Constituição Federal. É como voto, eu creio que eu acompanho. Provimento integral. Acompanho o relator. Ministro Celso de Mello, como vota Vossa Excelência? Pois não. Os votos já proferidos
eminente ministro Nelson Jobim, Eros Grau e Gilmar Mendes e o meu, não excluem a atuação do sindicato na execução, de modo algum. Fica deixando em claro que nós absolutamente não isso ficou bem- eliminamos a possibilidade de atuação do sindicato na execução. Isso ficou bem O que muda expresso. é o título, por simplesmente, ao invés de O legitimação papel do extraordinária. sindicato aí se reduz à assistência judiciária. Não, deve ser como representante, vai atuar como representante. Poderá estar autorizado na forma da própria Claro. Constituição. E o segundo Aí é já que na temos a execução, lei 5.584, quer ela seja promovida pelo sindicato na condição de legitimado extraordinário, quer ela seja promovida pelo sindicato na condição de representante, terá sempre que ser feita em nome individual. Isto é, não é possível esconder o nome dos trabalhadores na execução. O nome dos trabalhadores vai aparecer sempre em qualquer espécie de execução. O nome E e a se situação isto peculiar. é motivo de temor, de represália, isto subsiste em qualquer hipótese. Ou seja, não é o fato de reconhecer a legitimação extraordinária para a execução que vai eliminar o risco de represália. Presidente, me veio agora à memória a última reforma que nós tivemos do Código de Processo Civil no campo das execuções, simplificando a execução e querendo-a no próprio processo, numa verdadeira continuidade. Perfeito. Continuidade para ter-se realmente como respeitada a decisão judicial. E eu trouxe, senhor presidente, eu só gostaria de lembrar um outro aspecto Aí que me nós parece... vamos ter uma corrida quase que de É. alternância, né? É. Cada um dos beneficiários do título terá que credenciar o sindicato, que até então, né, esteve a atuar pela legitimação concorrente, a legitimação decorrente da substituição, surgindo o que se quis evitar com essa mesma substituição. Ministro. Essa frase vai se dar sempre, ministro, porque o sindicato vai ter que conversar individualmente com cada representado, com cada sindicalizado, para saber da sua condição jurídico individual. Mas o Porque eles autor é não, o sindicato. provavelmente, não estarão colherá- em idênticas ele colherá condições. dados. Tem que conversar de Ele qualquer colherá modo. dados, De qualquer né? modo. Colherá dados. né? Você vai colher dados, Agora- assim como agora- ele já colhe os dados e colhe uma não representação, se se for o terá, caso. não se terá necessidade da iniciativa individualizada do titular do direito, credenciando o advogado do sindicato. Não, mas se ele Veja vai... por que proibir que a substituição se prolongue na execução. A pergunta É também é ao óbvio, contrário. Por que já não? o notei em a parte, que frequentemente isso será impossível. Por que será impossível? Por favor, porque eu... Não, se o sindicato, dependendo Da situação, das da situação, do peculiaridades. tamanho da categoria, se o sindicato terá condições de propor uma liquidação com a individualização da situação individual, da situação Não terá particular como de não cada fazê-lo. empregado. Não terá como não fazê-lo. Exato. Quer dizer, sempre terá Então, que- se não fizer, quanto aí não haverá remédio. Ele terá que fazer. Agora, Porque a fazer o execução de sindicato Senhores ministros. decair da substituição processual, né, quando se tratar de defesa de Ela direitos deve ser heterogêneos, analisada se essa execução é possível, caso a caso, com os elementos que toda, sobretudo, liquidação pressupõe. Senhores ministros, eu colho o voto do ministro Celso de Mello. Senhora presidente, eu vou entendo que a norma inscrita no artigo 8º, inciso 3º da Carta Política, estabeleceu modalidade de legitimação anômala ou extraordinária, conferindo ao sindicato a prerrogativa da substituição processual. E o fez não apenas buscando implementar a celeridade ou conferir maior racionalidade e ajustar-se às exigências da efetividade e da instrumentalidade do processo e das formas processuais. Mas, na verdade, a razão de ser que motivou o legislador constituinte reside no fato de que é essencial dispensar-se efetiva tutela ao trabalhador. Na verdade, o artigo 8º, inciso 3º, destina-se, em última análise, a amparar o trabalhador contra condutas eventualmente abusivas ou reações
arbitrárias do empregador contra os empregados que façam instaurar demandas contra a empresa. Esse aspecto tem sido aqui destacado, acaba de ser no voto do eminente ministro Marco Aurélio, também o foi nos pronunciamentos dos ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e também Sepúlveda Pertence. Há uma passagem do voto do ministro Pertence, em que Sua Excelência diz que a razão de ser da substituição processual a que se refere o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, consiste em, aspas, evitar que o trabalhador tenha de se expor, durante a relação de trabalho, a uma demanda com o patrão. Vejo que esse entendimento, na verdade, acolhe a postulação recursal da entidade sindical, quando diz que, em verdade, a polêmica tem como pano de fundo o inconformismo dos empregadores com a possibilidade de acesso à justiça dos seus empregados durante a relação de emprego para discutir direitos trabalhistas eventualmente sonegados. Isto porque os imperativos da subordinação, da dependência econômica e da necessidade de preservação do emprego contêm os impulsos do empregado para a defesa dos seus direitos laborais, seja na esfera interna da empresa, seja no plano judiciário, de tal modo que a substituição processual sindical surge como resposta do Constituinte a essa situação injusta, tratando-se, pois, conclui a entidade sindical recorrente, a meu ver, com absoluta razão, de um relevante instrumento em defesa da igualdade e da dignidade, ideias força das quais o direito constitucional e o direito do trabalho jamais poderão apartar-se. Na verdade, a substituição processual sindical, nos termos em que definida pelo inciso 3º do artigo 8º da Constituição, representa, na verdade, hoje a expressão de uma importante medida de garantismo social. No fundo, a substituição processual se qualifica como uma garantia processual constitucional que não pode sofrer esse tipo de restrição. Se surgirem situações de fato que exijam a individualização de situações que a entidade sindical não pode fornecer, então, como já foi dito aqui, o ministro Pertence acabou de afirmar, então, em cada caso ocorrente, proceder-se-á, então, à análise dessa específica situação. Mas o que me parece importante é reconhecer que o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, estabelece uma modalidade de garantia processual constitucional instituída em favor da classe trabalhadora. Com essas breves considerações, senhora presidente, e não obstante o brilho dos votos que aqui foram proferidos pelos eminentes ministros Jobim, Peluso, e Eros Grau e agora Gilmar Mendes, no entanto, peço vênia para acompanhar o voto do eminente relator. Senhores ministros, falta apenas o meu voto. A questão foi debatida extensamente. Segundo entendo, com devida vênia aos colegas que pensam diversamente, não há dúvida quanto à afirmação da legitimação do sindicato para pleitear a tutela de direitos individuais homogêneos. Nesta situação, o sindicato é, então, substituto processual dos trabalhadores de uma determinada categoria. Uma vez, porém, afirmado judicialmente o direito, se daí decorrer a necessidade de individualizar os créditos relativos a essa declaração, as execuções e as prévias liquidações correspondentes não mais correspondem à homogeneidade que autorizava a representação anterior. Por isso, nessa circunstância, os trabalhadores, segundo penso, poderão optar por uma das muitas possibilidades, podem, inclusive, renunciar ao direito, podem desistir do processo, podem deixar de promover a execução, ou podem, como é usual, promovê-la individualmente. Poderão, para exercer esse direito,
à execução, erigir, inclusive, o seu sindicato de classe como representante mediante mandato. É assim que penso, por isso o meu voto acompanha o do eminente ministro Nelson Jobim, com vênia daqueles que pensam diversamente. Portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso. Vencidos parcialmente os senhores ministros Nelson Jobim, César Peluso, Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen Grace. Isso no RS 193, 503 e no 200... É o 210.029. 210.029. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo. Sim. Num deles, o ministro É relator idêntica não a conheceu, proclamação? nos outros ele deu provimento. Eu vou conferir aqui. É idêntico nessa também? A mesma proclamação é válida para o recurso extraordinário 193.503. E também para o recurso extraordinário 193.579. Para o recurso extraordinário 208.983. Para o recurso extraordinário 211.874. Para o recurso extraordinário 213.111. Para o recurso extraordinário 214.668. Para o recurso extraordinário 214.830 e para, finalmente, o recurso extraordinário 211.152, todos da relatoria do ministro Carlos Veloso. A decisão é idêntica? No recurso extraordinário 211.303, também da relatoria do ministro Carlos Veloso, em que é recorrente à União e recorrido o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Timbó, a questão posta é idêntica, porém a conclusão é inversa. Neste caso, a maioria conheceu e negou o provimento ao recurso. Sim. No 211.303, o ministro Veloso não conheceu do recurso. 211.303, eu tenho apontado como ele conhecendo, O enunciado. eu tenho como conhecendo e negando provimento. Negou provimento. Negou o provimento ao recurso. Acho que é unanimidade Pela ordem. a favor de conhecer. Pois não? Todo mundo Pela discutiu ordem. mérito. É apenas uma questão da proclamação. Eu gostaria que ficasse esclarecido se é com relação à substituição aos direitos individuais homogêneos. Me parece que seria a conclusão final, porque no recurso extraordinário dos empregados, eles pedem a substituição nos direitos individuais. E me parece que o que o Supremo decidiu agora seria nos direitos individuais homogêneos. Isso não está em discussão. De minha parte, eu fico considerados os direitos trabalhistas, gênero. E os embargos de declaração esclarecerão eventuais dúvidas. Esse é o meu? Mas está em cima da hora do intervalo. Bom, eu chamo a julgamento, senhores ministros. Só uma Pois não. questão de ordem prática. Pois não. É quem fará as emendas. Senhor relator. Sim, o relator é o ministro Carlos Veloso. O ministro Veloso Está ocupado lá. O primeiro que o acompanhou, o relator, foi o ministro Joaquim Barbosa, Se alguém que tem vai, fazer então, emenda. redigir esse acórdão. Ministro Joaquim, Está está começando a divergir? Não, Vossa Excelência acompanhou o relator. O primeiro que acompanhou o relator. Está mudando de posição para não ficar com a redação dos Ele acordos. vai voltar atrás. Ele vai voltar. Senhores ministros, eu Um acórdão JB. Um acórdão JB. Eu trago a julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade 3.615, da qual é requerente o Partido da Frente Liberal, requerida a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, sendo interessados os municípios do Conde e de Alhandra naquele estado.
No entanto, senhores ministros, eu peço a atenção dos colegas, eu recebi, em data de hoje, requerimento do município do Conde, um dos amici curiae, requerendo o adiamento do julgamento marcado para hoje. Analisei o pedido, o município pretende que novo procurador tenha acesso aos documentos e elabore memorial. Eu verifico, no entanto, que esse processo foi incluído na pauta de julgamento publicada no dia 20 de abril e que a informação de que ele seria levado a julgamento na data de hoje está disponível desde o dia 8. Portanto, creio que para evitar prejuízo às demais partes, até porque são apenas interessados, são amici curiae, os dois municípios, a questão se põe entre o requerente e a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Eu encaminho pelo indeferimento do pedido de Estarão adiamento. agindo realmente como amigos do judiciário? Pois é. Quem é mais amigo do município, senão ele próprio? Eu indefiro. São os mortos do cemitério, segundo o ministro Eros. Indago aos colegas se há divergência. Então, passo ao relatório que fiz distribuir aos colegas e que passarei a resumir. O Partido da Frente Liberal ajuizou a ação direta em face do artigo 51 do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba. Esse dispositivo dá a configuração de um determinado município, que é o município do Conde. Alega o requerente que o dispositivo questionado conferiu novos limites geográficos a esse município, sem que para isso fossem atendidos os requisitos inafastáveis da edição de lei estadual, com prévia consulta, mediante plebiscito das populações das localidades envolvidas, conforme previsto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Isso com a redação dada pela Emenda Constitucional número 15. Afirma que os artigos 54 a 59 do ADCT da Constituição Paraibana foram revogados exatamente em decorrência da sua incompatibilidade com o artigo 18, parágrafo 4º, e que o artigo 51, ora impugnado, tratando do mesmo assunto, permaneceu inexplicavelmente em vigor. O requerente sustenta ainda que os artigos 11 do ADCT e 25 do texto permanente da Constituição Federal impõem aos Estados, quando no exercício do seu poder constituinte derivado decorrente, a observância dos princípios constantes da Constituição Federal, dentre eles o do artigo 18, parágrafo 4º. Ressalta o autor que a alteração geográfica ocorrida afetou a linha divisória entre os municípios do Conde e de Alhandra, trazendo para a população e para as finanças desta última municipalidade inúmeros prejuízos. Requer, assim, a suspensão da eficácia da norma impugnada e, por fim, a declaração da sua inconstitucionalidade. Foram solicitadas informações com base no artigo 12 da Lei 9868 e as prestou a Assembleia Legislativa, aduzindo, em suma, que o artigo 51 do ADCT efetivamente viola o disposto no artigo 18, parágrafo 4º e 25 do texto permanente da Constituição Federal, bem como no artigo 11 do ADCT da Constituição Federal. O advogado-geral da União, na sua manifestação, sustenta que a presente ação direta não pode ser conhecida por carecer de parâmetro constitucional apto a permitir o controle abstrato da norma paraibana ante a Carta Federal, tudo porque a norma impugnada é anterior à modificação do artigo 18, parágrafo 4º, promovida pela emenda número 15. Sustenta a impossibilidade, nesta sede processual, de aferição da constitucionalidade da norma impugnada, seja com base na redação originária do apontado artigo 18, parágrafo 4º, seja com base na nova redação conferida ao dispositivo constitucional. A mudança do parâmetro, diz o Procurador-Geral de Controle, no tocante ao tema da criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, diz o Advogado-Geral da União, também inviabilizaria a análise da possível violação aos artigos 25 e 11 do ADCT. No seu parecer,
Por seu turno, o ilustre Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando de Souza, entende violada, sim, a Constituição Federal nos seus artigos 18, parágrafo 4º e 25 do texto permanente, bem como no artigo 11 do ADCT. Opinou, portanto, pela procedência dos pedidos formulados na presente ação direta. Os municípios de Alhandra e Conde, admitidos no processo na qualidade de amici curiae, pleitearam, respectivamente, a procedência do pedido e o não conhecimento da ação direta. Este é o relatório. A sustentação oral, que será procedida pelo requerente Partido da Frente Liberal e pelo amicus curiae município de Alhandra, pelo Dr. José Augusto Meireles Neto. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssima Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, relatora da presente ADIM, de número 3615, excelentíssimos ministros componentes dessa Corte, excelentíssimo Procurador-Geral da República, caros colegas, demais presentes. O Partido da Frente Liberal, desta feita de forma conjunta com a amicus curiae, o município de Alhandra, vem no presente momento dirigir a vossas excelências, certamente, não a leitura exaustiva que poderia ser feita pela vasta jurisprudência já pacificada nesta Corte, mas apenas suscitar alguns aspectos concretos referentes ao caso em tela. Neste ponto, gostaríamos, num primeiro momento, de trazer à baila a inconstitucionalidade mais patente que se busca do presente artigo 51 dos atos de disposições constitucionais transitórias da Carta Estadual da Paraíba. Neste instante, o artigo 51, que apareceu como que, por milagre, nesses atos de disposições constitucionais transitórias, na época da Constituição derivada de 1989, não obedeceu ao requisito constitucional básico, que foi a consulta às populações interessadas. Não houve qualquer forma de plebiscito, nem no município do Conde, muito menos no município de Alhandra, para que se levasse em consideração tal modificação. Esse é o primeiro afronto à Constituição Federal. Não houve, quando da lavratura do artigo 51 da Carta Estadual, não se guardou o princípio da simetria. Afrontou-se a ditames da Constituição Federal. Deve ser salientado, já no início de nossas colocações, que tanto a redação original do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, quanto à redação dada pelo artigo 15, pela emenda constitucional do número 15, ao próprio parágrafo 4º do artigo 18, ambos trazem o plebiscito, a consulta às populações interessadas, ao povo do município, como requisito básico e indispensável para a constitucionalidade e para a modificação territorial de cada um dos municípios. Não podemos esquecer que a alteração trazida pela emenda número 15 ao parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal não foram alteração substancial. Ela apenas trouxe de forma mais clara e evidente
os requisitos necessários para a modificação dos territórios nos mais diversos municípios do país. A modificação, na verdade, não se trata nem de uma modificação, é de um acréscimo, mais patente, mais plausível, foi apenas acrescer um novo requisito para a criação, para desmembramento, para agrupamento de um município. E o requisito foi trazer-se um estudo prévio da viabilidade municipal. Foi vasta a criação, foi vasta a farra do legislador estadual na criação de vários municípios. Criava-se as centenas. Apenas para dividir o FPM, apenas para criar a Câmara de Vereadores, criar cabides de emprego. E o legislador constituinte, por intermédio da emenda constitucional, preocupado com essa farra, nada mais fez do que dar uma redação mais clara, nada mais fez do que acrescentar um segundo requisito para a criação do município. Dessa forma, a afronta pela falta do plebiscito, quando da elaboração do artigo 51 do ADCT da Constituição, é patente e evidente, tanto na redação original do artigo 51 do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba, quanto na nova redação dada pela emenda 15, que acrescenta, na verdade, mais um requisito, que é o estudo da viabilidade econômica dos municípios. Na petição acostada aos autos, quando o município de Alhandra requer a sua incursão nos autos na condição de amicus curiae, fica evidente o enorme prejuízo que esse município terá. Fica patente sua completa inviabilidade econômica. Dessa forma, acrescenta-se à inconstitucionalidade anterior um novo fator. Se o artigo 51 do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba já era inconstitucional pela ausência da consulta às populações interessadas, passou a ser inconstitucional pela ausência da consulta às populações interessadas e acresceu-se a isso a inviabilidade econômica do município. A área em disputa, que a DITS nunca foi levada em consideração por nenhuma autoridade local, o artigo 51 da Constituição, do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba, nunca gerou nenhum efeito concreto. O município do Conde nunca percebeu qualquer repasse das 7 empresas localizadas na área em disputa por conta do artigo 51, e isso se explica. No ano de 1997, o município do Conde, o município de Alhandra, conjuntamente com as 2 câmaras de vereadores, várias associações locais, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o IDEMA, o INTERPA e o IBGE firmaram um convênio que gerou uma proposta de lei estadual que converteu-se na lei estadual de número 6.590/97. Todas as propostas, todos os convênios, todas as cartas de intenções firmadas com as indústrias instaladas no território onde se encontra, definido pelo artigo 51, que ora se pede a declaração de sua inconstitucionalidade, foram firmados com o município de Alhandra. Nenhum é subscrito pelo município do Conde. Entretanto, por força de uma liminar concedida em recente mandato de segurança interposto perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, o município do Conde passou a receber esse repasse. Num primeiro momento, há uma inviabilidade imparcial do município de Alhandra, que depende fortemente de tais receitas, que correspondem a praticamente metade de suas receitas. Mas, num segundo instante, a partir do ano de 2007, quando se levar em consideração os repasses efetivados no ano de 2004 e no ano de 2005, para se constituir um índice que repassará os recursos no ano de 2007, cai a praticamente zero o índice do município de Alhandra. Em suma, cai praticamente pela metade a sua receita. Por isso, a urgência no julgamento, cujo mérito temos certeza que será procedente. Apenas para trazer à baila mais fatos,
o município de Alhandra consta com aproximadamente 3.200 alunos apenas na rede municipal. São 2.200 atendimentos médicos em seus hospitais, em suas clínicas. São 3.700 alunos transportados da zona rural para a sede do município todos os dias. São 200 crianças em creche. É uma folha de pagamento que há 10 anos não se atrasa um dia no município de Alhandra. São os fornecedores que recebem religiosamente em dia e que, certamente, a partir deste momento, com a queda brusca e insustentável da receita, por força da liminar concedida, que ressuscitou o artigo 51, que nunca foi levado em consideração, como já dissemos, que nunca fez repassar, a não ser a partir desta liminar, qualquer centavo para o município de Alhandra, inviabilizará por completo toda a administração municipal. No início, disse que não iria ler de forma exaustiva, emendas, e seriam vastas, referentes à matéria em questão. Aproveito a oportunidade apenas para citar, tão notória o conhecimento da matéria, apenas algumas relatorias, cujas emendas estão transcritas nos autos, de matérias idênticas, identicamente solicitadas, identicamente procedentes. Relataram processos, as emendas constantes nas diversas petições dos autos. O ministro Marco Aurélio, o ministro César de Mello, o ministro Carlos Veloso, o ministro Sepúlveda Pertence, a ministra Helen Grace e o ministro Sidney Sanches. Todos de forma idêntica, julgando procedente ações diretas de inconstitucionalidade que tratam de forma similar a questão ora requerida. Peço vênia pela similitude da matéria, para ler apenas o trecho de uma emenda, da ADIM de número 458, relatada pelo ministro Sidney Sanches. Diz o ministro: quando da promulgação da Constituição do Estado do Maranhão, em 1989, em cujo artigo 48 do ADCT foram criados mais de 100 municípios, e também a época da Lei Estadual 4.956, que é de 5 de dezembro de 1989, estava em vigor a redação originária do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, de 5 de 10 de 1988. À época dos atos impugnados, não havia lei complementar estadual, fixando os requisitos para a criação dos municípios. Todas as situações são idênticas ao caso concreto. Continua o ministro. E, além disso, as populações diretamente interessadas não foram consultadas, mediante plebiscito. Tanto bastaria para que a ação fosse julgada procedente. E continua o eminente ministro. É certo que o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, de 5 de dezembro de 1988, tem hoje nova redação, como no caso presente. Conclui o ministro. Mas essa nova redação não convalidou as normas estaduais ora impugnadas, que, à época de sua entrada em vigor, já violavam o texto originário do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Aliás, também as exigências contidas na nova redação, introduzidas pela Emenda Constitucional 15/96, não estariam atendidas, se fosse o caso de aplicá-la. Como o texto superveniente, quais sejam as relativas ao período a ser fixado em lei complementar federal e à consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos. Precedentes, ação direta de constitucionalidade, 458, de relatoria do ministro Sidney Sanches. Então, já é entendimento pacífico, ordieiro, cotidiano nessa casa, o reconhecimento da inconstitucionalidade que ora se busca. Não foram atendidos os requisitos constitucionais. Não foi guardada a simetria da Carta Estadual
com a Carta Federal. E mais que isso, nesse instante, a manutenção do artigo 51 do ADCT, da Constituição do Estado da Paraíba, traz inviabilidade econômica ao município de Alhandra, impossibilitando sua continuidade, trazendo caos para aquela cidade. Desse modo, tanto pela redação originária do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, como por sua nova redação, dada pela Emenda Constitucional número 15/96, resta evidente e patente a inconstitucionalidade do dispositivo guerreado. Agradecendo antecipadamente a atenção de Vossas Excelências e tendo certeza do senso de justiça que norteia os julgamentos dessa Corte, o município de Alhandra e o Partido da Frente Liberal agradecem a atenção. Agradeço, Vossa Excelência. Pelo município do Conde, o doutor Telson Luiz Cavalcante Ferreira. Excelentíssima senhora ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministra Ellen Grace. Excelentíssimos senhores demais ministros que compõem essa Suprema Corte de Justiça. Ilustríssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Fernando. Caro colega e amigo, doutor Zé Júlio dos Reis, na pessoa em que saúdo todos os demais colegas aqui presentes. Doutor Júlio, e é uma honra trabalhar com Vossas Excelências. E, por fim, gostaria, né, de saudar o fotógrafo Gervásio Batista, né, na pessoa de todos os demais funcionários e servidores desta Suprema Corte, que aqui trabalham para um bom e regular andamento dos trabalhos. Boa tarde. De antemão, Vossa Excelência, para mim, eu não poderia deixar passar em branco. Eu gostaria de externar minha imensa e incalculável satisfação de estar aqui presente perante Vossas Excelências, fazendo minha primeira sustentação oral, né, no qual, para mim, é uma grande satisfação profissional e uma incalculável, maior ainda, satisfação pessoal. Boa tarde. Eu gostaria, de antemão, né, de ratificar o relatório muito bem feito pela ministra relatora, né, que sintetizou com bastante propriedade tudo o que aconteceu e até a presente data do julgamento da SADIM. Portanto, excelentíssimos senhores ministros, eu gostaria de antemão pedir vênia ao nobre advogado que me antecedeu para dizer a ele que ele disse que, por uma mágica, o artigo 51 da DCT encontrava-se na Constituição da Paraíba. Infelizmente, não. Data máxima vênia, mas não foi por uma mágica. Foi em face do poder constituinte derivado decorrente. Ou seja, a Constituição Estadual da Paraíba foi promulgada em 1989, né, em face do poder constituinte derivado decorrente, e não por uma mágica. Eu peço desculpa a Vossa Excelência. Outro ponto em que ele ressaltou aqui na tribuna é exatamente a questão de que não houve substancial modificação do artigo 18, parágrafo 4º, né, da redação original com a presente redação ora vigente. Data máxima vênia, novamente, eu gostaria de pedir desculpa, porque houve, sim, uma mudança substancial e material, porque a Constituição anterior, ela trazia, vamos dizer, no seu escopo, requisitos em que preponderava o critério cultural e histórico. Hoje, atualmente, o que prevalece são requisitos técnicos objetivos para os casos do artigo 18, parágrafo 4º, que trata da criação, emancipação, criação, desmembramento, que Vossas Excelências todos conhecem. E, por fim, gostaria de pedir vênia novamente, porque o nobre advogado asseverou que houve... aqui na tribuna, ele asseverou que houve mais de 50%, né, de perda na arrecadação do município. E nos autos em que o eminente ministro Gilmar Mendes, a semana passada, indeferiu o pedido de suspensão
feito pelo município de Alhandra, né, lá ele afirma que houve 30%. Portanto, eu gostaria de depois que ele mostrar se é uma perda de 50% ou de 30%. Primeiramente, Excelência, eu gostaria de suscitar um preliminar, né, na esteira do raciocínio do eminente advogado-geral da União, né, em que ele suscita o não cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é uma questão bastante técnica, que Vossa Excelência conhece, e não cabe a mim, vamos dizer assim, ensiná-los. Muito pelo contrário, apenas ressaltar e dizer a peculiaridade do presente caso. Como a Constituição ela foi promulgada em 1988, que trouxe a redação original, eminente ministro Carlos Brito, a Constituição, o artigo 51 da DCT, ora impugnado, ele foi em face do poder constituinte derivado decorrente, né? E, a posteriori, com a emenda constitucional número 15, que revogou a redação original, né, assevera o nobre advogado-geral da União que a apresentação direta de constitucionalidade não pode auferir a constitucionalidade ou não de texto superveniente, ou seja, com a emenda constitucional número 15, não pode ser feito esse exame. Eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para ler, eminente ministro Marco Aurélio, eu sou fã de Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer e de ressaltar que o STF discutiu com bastante propriedade, quando o julgamento da DIN número 2, né, sustentou o ministro Paulo Brossard, de que eu peço a Vossa Excelência para ler, e também em atenção, vamos dizer assim, às grandes palavras de que ele externou. Abre aspas. Isso é na DIN número 2. Né? A teoria da inconstitucionalidade, que supõe sempre e necessariamente que a legislação sobre cuja constitucionalidade se questiona seja posterior à Constituição. Tudo estará em saber se o legislador ordinário agiu dentro de sua esfera de competência ou fora dela, se era competente ou incompetente para editar a lei que tinha editado. Quando se tratar de antagonismo existente entre Constituição de lei e lei anterior, a questão é de distinta natureza. Distinta natureza, obviamente, não é de hierarquia de leis. Não é, nem pode ser exatamente porque a lei maior é posterior à lei menor e, por conseguinte, não poderia limitar a competência do Poder Legislativo que a editou. Num caso, o problema será de direito constitucional, no outro, de direito intertemporal. Se a lei anterior é contrariada pela lei posterior, trata-se de revogação. Pouco importante que a lei posterior seja ordinária, complementar ou constitucional. Em síntese, a lei posterior à Constituição, se a contrariar, será inconstitucional. Se a contrariar, será por ela revogada, como aconteceria qualquer lei que a sucedesse. Como ficou dito, e vale ser repetido, num caso, o problema é de direito constitucional, no outro é de direito intertemporal. Portanto, Excelência, o município do Conde entende, pelo não cabimento da via-letra, ou seja, do controle constitucional de constitucionalidade, né, para auferir a constitucionalidade ou não do artigo 51 da DCT. Essa é uma questão preliminar que eu gostaria que Vossa Excelência apreciasse. Em segundo plano, quanto ao mérito, é ser disso e é sabido, né, de todos os operadores de direito, que esse Supremo Tribunal Federal já tem reiterado decisões no sentido de que a ausência de plebiscito ela dá o condão da declaração da lei promulgada. Porém, Vossa Excelência, o eminente ministro Erasmus Grau, vamos dizer, recentemente, como é de conhecimento de todos vocês, né, todas as excelências, ele, num brilhante voto, né, em que, no caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, ele trouxe essa questão, ou seja, ele soube distinguir perfeitamente o joio do trigo, ou seja, cada caso deve ser examinado de forma particular, ou seja, nós devemos ver, cabe a essa Suprema Corte, auferir, em face do princípio da segurança jurídica, não é apenas, vamos dizer assim,
é o fato de você declarar inconstitucional ou não uma lei que o artigo 51 já faz mais de 18 anos que foi promulgado. Portanto, ministro Carlos Brito, é muito importante que essa Suprema Corte, ante vamos dizer assim, a declaração da constitucionalidade ou não, veja e examine os efeitos que dela surgirão, né? Então, eu gostaria de ressaltar que eu fiz passar para todos vocês a legislação, né, em relação ao município do Conde, né, como também um mapa em que mostra que, infelizmente, né, o cerne da questão não é o amor ao princípio da democracia e ao princípio federativo, conforme defende com clamor o nobre magistrado na tribuna e com ardor na sua petição inicial. Infelizmente, não é esse o motivo. Vossas Excelências presenciaram e viram que a questão aqui a questão de fundo, que está nas entrelinhas, é exatamente o repasse do ICMS dessas 7 empresas que fazem, que estão situadas no limite, né, do município do Conde e de Alhandra. Portanto, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, eu gostaria, né, de ressaltar que os efeitos de uma provável declaração de inconstitucionalidade, que entende esse pequeno magistrado, advogado, né, é que os efeitos dela serão muito piores em face da segurança jurídica, porque, conforme foi passado para Vossas Excelências, a lei de 63, que cria o município do Conde, ela faz remissão à lei, ao decreto que o criou, que é de 49. Portanto, se Vossas Excelências entenderem pela inconstitucionalidade, haverá um problema grave. Por quê? Porque, com o fenômeno da repristinação, a lei de 63 irá revigorar, e ela faz menção aos limites territoriais do decreto que o criou, a antiga Vila do Conde, que é de 49. Isso vai afetar todos os municípios, até de João Pessoa, de Alhandra, de Pitibú, inclusive do Conde. Portanto, infelizmente, os efeitos. Então, o município de Alhandra, nem o Partido da Frente Liberal se preocupou, era exatamente nessa questão. No depois, declarar inconstitucionalidade, eles pretendendo apenas o repasse do ICMS, ou seja, apenas com o intuito de receber aqueles frutos de uma pequena, conforme eu fui distribuir, eminente ministro Gilmar Mendes, fiz distribuir para Vossas Excelências o mapa, é uma estreita expansão de terra, né, onde está localizado essas empresas. Portanto, em face apenas desse intuito, foi proposto um ADIM perante esse Supremo Tribunal Federal, né, sob o argumento de que não foi precedida do devido plebiscito. Então, com esse intuito, foi proposta essa ADIM. Então, eu gostaria de parabenizar o eminente ministro Eros Grau por ter, de uma forma magnífica, ter tido a preocupação, né, de dar a cada caso o devido julgamento. Portanto, Vossa Excelência, ministro Eros Grau, o senhor está de parabéns, porque, de acordo com a situação excepcional que cada caso necessita, né, então, em face do princípio da segurança jurídica e da continuidade do Estado, o município do Conde se manifesta, nesse momento, eminente ministro Sepúlveda pertence, pelo não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade e, por conseguinte, se Vossa Excelência entender por conhecê-la, que seja negado procedência, em face dos efeitos de que ela desencadeará, uma vez que prejudicará, com o fenômeno da repristinação, incontestavelmente, né, prejudicará os municípios de João Pessoa e Alhandra e os demais municípios limítrofes. Muito obrigado e boa tarde. Agradeço, Vossa Excelência. Senhores ministros, suspendemos a sessão por 20 minutos. Eros está.